adoro te devote, latem salutas, que subis figuris, vere latitas, tibi secor meum, totum subjici. Ok, então vamos começar com a oração inicial, né, pedindo ao Espírito Santo para que nos ilumine, né, ilumine nossa inteligência, né, para que possamos compreender aquilo que iremos tratar aqui, né, que a luz do Divino Espírito Santo venha nos conduzir sempre, né, assim como ele sempre faz a verdade. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se Deus ele é inteiramente bom, por que o mal existe? Então lembra que essas perguntas inquietaram a Santo Agostinho e tantos outros filósofos, né? E fizeram Santo Agostinho cair na seita maniqueísta, né? Que era a ideia de dois deuses, né? O Deus bom e o Deus mau. Né? Mas, graças a Deus, ele se tornou católico e deu uma resposta para essa pergunta, deu uma resposta católica para essa pergunta. Mas ainda não darei a solução aqui, né? Vamos refletir sobre a questão de Deus ser sumamente bom e existir o mal no mundo. Para muitas pessoas que se dizem ateus, um dos argumentos que muitos ateus preferem é justamente este, né? Sobre a existência do mal. Então, se o mal existe, Deus não é sumamente bom, né? Então, se vocês dizem que Deus é sumamente bom e o mal existe, então Deus não existe. Então, esse é um clássico argumento e acredito que dos preferidos, né, dos ateus, mas dos ateus com poucos neurônios, né? Com poucos neurônios, né? Que se na sanha de negar a existência de Deus, né, traz esse problema, que é o problema do mal, né? Mas de forma muito rasa, de forma muito superficial, né? Então, tipo, por exemplo, olha, se Deus existe, por que a fome na África? Por que as pessoas morrem tanto de fome? Por que aquele continente é tão sofrido? Né? Se Deus existe, por que existe o câncer, existe as doenças? Se Deus existe, por que permitiu o estupro daquela menina de 10 anos? Né? Se Deus existe, por que permitiu a gravidez daquela menina aos 10 anos? Né? Então, são perguntas que muitas pessoas fazem. E aí, tentarei aqui dar respostas a essas perguntas. Né? Bom, certa vez eu assisti um filme sobre Jesus, né? Então, assim, de todo o filme não é muito bom, né? Mas eu pude extrair, digamos assim, coisas boas dele, né? É um filme sobre Jesus, mas algo que me chamou a atenção, né? Nesse filme, dentre outras coisas, foi a tentação de Jesus no deserto, né?
O diabo, ele, numa das tentações, ele convida Jesus a caminhar por entre o povo, né? E aí o diabo diz a Jesus o seguinte, mostra a Jesus uma criança passando fome. Veja que esse é o argumento de muitos, né? As pessoas passando fome e crianças passando fome. E aí o demônio diz assim para Jesus, olha, que espécie de Deus é este que deixa os seus filhos morrerem de fome? Então vejam, são perguntas feitas a nós cristãos, né? E aí achei interessante a resposta de Jesus no filme, que ele diz o seguinte, as pessoas morrem de fome por causa do coração de pedra de outros homens, não porque Deus deseja. Vamos analisar esse trecho desse filme. É verdade. As pessoas morrem de fome por causa do coração de pedra dos outros homens, mas não porque Deus deseja. Alguma vez, vocês já tiveram a notícia de que parou de nascer animais, parou de nascer plantas? Alguma vez as plantas pararam de dar seus frutos? Alguma vez? Não. Deus continua alimentando a humanidade. Deus continua criando, continua dando os alimentos, né? Através das vegetações, através dos animais. Só que aquele a quem foi confiado o governo deste mundo, quando Deus disse, né, tudo isso é para que você cuide, pois bem, nós administradores é que não partilhamos o bem que recebemos. Deus continua dando, Deus continua fazendo, mas eu não partilho. Ou seja, eu quero tudo para mim, né? É meu, não é do outro, quando na verdade é de todos nós. E aí a falta, o egoísmo e a falta de partilha. E aqui não é um discurso de teologia da libertação e nem um discurso comunista, tá? Pelo amor de Deus, longe disso, né? Mas se os homens tivessem o amor e a caridade, ninguém morreria de fome, ninguém precisaria morrer de fome, ninguém. Não, né? Não existiria fome no mundo se nós tivéssemos a caridade, né? Então, a razão porque as pessoas morrem de fome não é por causa de Deus, porque Deus continua alimentando, né? A todos nós, mas é por causa da nossa pequenez, da nossa mesquinharia e da nossa falta de partilha. E aí, as pessoas culpam a Deus por isso, né? Culpam a igreja, dizendo assim: ah, tá vendo as riquezas do Vaticano? Se o Vaticano vendesse tudo aquilo, acabaria com a fome na África, acabaria com a fome no mundo. Isso é uma falácia. Primeiro porque o que tem ali de precioso que a igreja tem é patrimônio da humanidade. Ou seja, a igreja não pode vender uma estatueta, não é porque pertence à humanidade, aquilo é tombado. Segundo, que é impossível, né, com todos os bens vendidos, acabar com a fome no mundo, né? Porque as riquezas acabariam, o dinheiro acabaria, e enquanto houver homens egoístas, sempre haverá fome, né? Então não adianta. Por isso que Jesus disse, né? Pobres sempre havereis de ter, né? Então, não é culpa de Deus, mas os ateus e até pessoas que se dizem de fé, né, colocam a culpa em Deus pela fome no mundo, quando a culpa é nossa. Né? E o caso da menina de 10 anos que chocou a todos, né? Então, acredito que você não esteja alheio a esta notícia, né? Triste, a menina de 10 anos estuprada, né, violentada, né, por 4 anos, desde os 6 anos de idade, né, pelo próprio tio,
ficou grávida, né? E aí, muitos, sede por sangue, né? Clamaram o aborto da outra criança no ventre desta criança, né? Do bebê. E, portanto, muitos opinaram, muitos defenderam que matassem o bebê, né? O bebê de 6 meses de gestação no ventre dela. E aí, diante deste mal tremendo, né, ficamos nos perguntando, né, se Deus, ele é aquele que é, se Deus, ele é quem dá a vida, se Deus sustenta no seu ser tudo aquilo que existe, pois veja bem, é o ser de Deus que sustenta, é Deus que sustenta toda a existência, né? De modo que se ele pudesse cochilar, tudo o que existe voltaria para o nada. Porque Deus criou tudo do nada, mas ele sustenta no seu próprio ser todas as coisas. Então ele dá a vida. Aquela vida gerada no ventre daquela menina, foi Deus quem deu. E alguns dizem: "Não, mas ela não estava estruturada para ter o bebê". Isso é mentira, gente. Porque se o organismo dela, se o corpo dela foi capaz de transmitir, de gerar a vida e já estava com 6 meses, ela tinha possibilidade, sim, de levar a gestação. Até porque alguns dizem que o biotipo dela, né, era de uma menina mais velha, né, e já estava no 6º mês, ou seja, daqui a algumas semanas poderia se fazer uma cesárea, tirar aquele bebê, e aquele bebê ali sobreviver numa incubadora, e muitas pessoas, com certeza, iriam querer adotar essa criança, os providas, né, que torciam pela vida das duas, né? Mas foi Deus, né, quem deu, que colocou uma alma naquele bebezinho na hora da gestação, mas aquele serzinho ali dentro da barriga dela, da mãe da menina de 10 anos, foi permitido aquela geração da vida não para ser como que um câncer, não para ser como que um monstro, para ser extirpado da terra dos viventes, mas antes para curar e sanar a vida da menina, sanar a vida com a própria vida, a vida que estava no ventre dela. Mas essa capacidade de raciocínio, para muita gente, já se perdeu, de saber que de um mal o Senhor tem um bem maior. Quantas mulheres que passou por isso, pela situação de estupro, pela situação financeira, por alguma deficiência do bebê, foram orientadas a abortarem e disseram não ao aborto, ao assassinato, e assim disseram sim à vida dos seus filhos. Seus filhos nasceram e foram para essas mulheres grandes companheiros, foram para essas mulheres realmente a cura para aquele trauma. O amor cura todas as coisas. De um mal, o Senhor tirou um bem maior. É o caso de Celine Dion, né? É o caso de Andrea Bocelli, né? Que, por causa da deficiência dele, orientaram a mãe para abortar e ela disse sim à vida. E este homem canta maravilhosamente bem, né? E faz tanto bem com o dom e os carismas que Deus colocou nele e faz tanto bem à humanidade, né? É tremendo ouvir aquele homem cantar, né? E certamente foi de grande felicidade, né? Quando a mãe ela busca um sentido para aquilo ali e vê que a criança não teria culpa nenhuma de certas situações, mas poderia fazer diferente, né? Ou seja, eu conheço uma história de uma mulher que foi estuprada e teve. Claro, eu estou falando aqui, não em relação à menina de 10 anos, ela não tinha uma plena consciência daquilo que aconteceu com ela, né? Ela não tem, né? Ela foi induzida a fazer isso. Então,
portanto, ela não tem culpa alguma do aborto. Culpa tem aqueles que a induziram e que aqueles que cometeram. Então, são pecados gravíssimos, né, de excomunhão, laticentência. E a menina não tem culpa alguma porque ela não teve plena liberdade, né, e consciência para isso, né? Então, o melhor seria levar a gestação adiante, entregar para adoção, né? Mas falo daquelas mulheres já, né, que têm a consciência e que disseram não ao aborto, ao assassinato, e disseram sim à vida. Eu conheço um relato que ela resolveu, né, dizer sim ao filho, fruto de um estupro, mas ela deu sentido para aquilo ali, dizendo assim: eu vou amar esta criança e ela vai se tornar um homem muito melhor e muito diferente daquele que fez isso comigo, né? Então, criou-se ali, ela buscou um sentido para aquele sofrimento, entendeu a missão dela e a relação dos dois é uma relação de amor, né? É de companheirismo, né? Outro caso conhecido é o do Cristiano Ronaldo, que por causa de situações financeiras ela quis abortar, porém decidiu por não fazer, né? E vejamos que ele, além de ser um excelente jogador, né? Ele tem redes de caridades, né? Ajuda muita gente, ou seja, é admirado por muitas pessoas, né? Beethoven, né? Com grandes melodias, um grande compositor que foi também ia ser vítima do aborto, ou seja, e alguém poderia perguntar assim, mas Gleison, então por que que não Deus não manda um cientista que descubra a cura do câncer, da AIDS e tudo mais? Eu poderia dizer assim, de repente já mandou, só que abortaram, né? Não foi dado o direito dessa pessoa ver a luz do dia, né? Nascer, ou seja, quantas crianças abortadas, né? Então, que é um mal tremendo, né? É um pecado que clama aos céus. Pois bem, então, vamos agora tratar, né, metafisicamente sobre o mal aqui, né? E aí tem uma pergunta do Vitor Fernandes que diz assim: seria o mal a ausência de Deus, assim como a escuridão se dá com a ausência da luz? Bom, eu diria que sim, né? Que o mal ele é a ausência do bem, né? E eu queria tratar com vocês assim metafisicamente sobre o mal quando nos faz essa pergunta, se o mal existe, né? E eu diria para vocês que o mal não existe. Mas como que o mal não existe? Você acabou de dizer várias coisas, né? É, acontecendo, e nós vemos aí o mal, né, na esquina, em todo lugar. Como é que você diz que o mal não existe? O mal não existe. Ora, tudo o que Deus fez é bom. Vamos ler, e parece até uma contradição daquilo que eu vinha falando, mas eu vou explicar já já. Tenham paciência. No Gênesis, quando Deus termina a criação, ele diz: tudo é bom. Quando criou o ser humano, ele disse que, analisando toda a obra que ele fez, ele disse: isto é muito bom. Principalmente quando analisou a criação do homem e da mulher, ele disse que era muito bom. Então, sendo Deus sumamente bom, ele criou todas as coisas boas. Então, Deus não pode ter criado o mal. Ok? Então, o mal ele não existe enquanto substância, enquanto ente, enquanto ser. Porque tudo que Deus fez os seres, Deus fez os entes. Então, esses seres, esses entes são bons. Então, Deus ele não pode ter criado o mal. Ok? Depois, o mal absoluto, ele não pode existir.
Porque se o mal absoluto existisse, ele teria um bem, que era o bem da existência. Logo, o mal absoluto não pode existir. Entenderam? Vou repetir. O mal absoluto, ele não existe. Por quê? Porque ele teria um bem que é o bem da existência. Logo, o mal absoluto, ele não existe. Ou seja, o mal absoluto é aquilo que não tem bem nele, né? É só mal. Então, se você diz o mal existe, então ele teria um bem, que era o da existência. Então, o mal não pode existir. Então, o mal ele não existe enquanto ser, enquanto substância, né? O que vemos no mundo e o que você vê no mundo é um mal moral. É um mal moral. Ou seja, o mal moral é sempre uma ação. São verbos maus. Não existe substantivos maus. Existem verbos maus. Matar, roubar, né? Caluniar, difamar. São tudo verbos. Né? E o verbo é aquilo que exprime uma ação. Né? Então, o que existe no mundo é o mal moral. Não o mal enquanto ser. O mal moral. E aí você diz assim, e Lúcifer, e o demônio, né? E os demônios? Ora, o diabo, ele tem natureza angélica, portanto, ele tem natureza boa. Ele foi criado bom. Só que ele odeia o bem que existe nele. Ele odeia a sua própria natureza. Ou seja, o grande dilema do demônio é odiar a si mesmo, porque ele odeia o bem. É esse o grande dilema. Ele odeia tanto o bem que ele não queria não ser. Ele queria não ser, né? E por isso mesmo ele quer desordenar os bens das coisas, porque ele odeia aquilo que ele é, né? Ele odeia aquilo que ele é e ele faz com que todos todos os bens das coisas ele quer junto com seus demônios corromper, né? Eles querem corromper. Então é sempre uma ação, mas é a ação de um ente com natureza boa, porém pervertido e que é também perversor. Ou seja, ele é pervertido e quer perverter os bens das coisas. Né? Então é sempre uma ação má. É sempre uma ação má. Né? Então, acho que fui claro. Né? Quem tiver alguma dúvida, poderia colocar aqui, né, para a gente poder sanar as dúvidas, quem tiver. Né? O nosso querido Adilberto Barreira, né, salve Maria, irmão, muito, muito obrigado pela sua participação. Ele diz o seguinte: verdade, Gleison. E Santo Agostinho trata de forma belíssima sobre esse tema no livro Confissões. Parabéns pela palestra, meu amigo. Um abraço, meu irmão. Então, tudo para a glória de Deus, graças a Deus. Santo Agostinho, ele diz algo assim, tremendo, e essa frase, um pouco longa, mas ficou gravada, né, em mim, quando disse o seguinte: o Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras, se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal. O Deus Todo-Poderoso, repetindo, o Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras, se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal. Isto é, de um mal, Deus tira um bem muito maior. É por isso que ele permite o mal. Porque ele tem poder, ele é soberano para fazer tirar deste mal um bem muito maior, que é o caso daquilo que eu disse, daquele menino, daquela menina de 6 meses que foi assassinada no ventre de sua mãe, né? Que poderia ser um bem maior, embora o mundo enxergue como uma escória, enxergue como um mal, enxergue, no caso, a criança, né? Porque todo o rigor da lei para a criança e não para o bandido, né? Para o estuprador, ou seja,
o culpado, o estuprador, mas a pena de morte quem sofreu foi a criança, né? Então, para o mundo, aquela criança é a escória da humanidade, né? Mas poderia ser o remédio, poderia ser um bem maior, né? Porque Deus permitiu aquela vida por algum sentido, pela providência divina, né? Então, então, como Santo Agostinho bem disse, né? O Deus tira o bem do mal, né? Um bem muito maior. Bom, outra pergunta poderia ser feita, Gleison, Deus sendo onisciente, como você falou lá no início, né? Deus sabendo que o demônio iria se rebelar, Deus sabendo que o demônio iria se voltar contra Deus, ia fazer toda essa ruaça, por que que Deus criou, então, Lúcifer? Sabendo, por exemplo, que Hitler e Stalin iam matar milhões de pessoas, por que que ele permitiu que aqueles homens nascessem? Pergunta difícil, né? Mas a resposta poderemos dar aqui, né? Pois bem, por que que Deus permitiu, né? Olha, quando Deus nos dá o livre arbítrio, ele nos dá para valer. Não é de fachada, não é de fachada, tá? Como eu disse, Deus cria o ser humano bom, a natureza do ser humano, e ainda mais que nossa natureza ela foi redimida, ela foi assim, redimida com o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela foi decaída pelo pecado, mas foi redimida pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Todo ser humano ele foi criado bom, né? Mas Deus nos dá o livre-arbítrio e nos dá para valer. Então, supondo o seguinte, então vamos aqui por um exemplo, né? Há um professor de universidade. Esse professor de universidade, ele está sendo interpelado pelo diretor dessa faculdade sobre a questão da aceitação dele pelos seus alunos. Então, esse professor decide fazer uma enquete. Ele decide fazer uma enquete nesse sentido, né? Como é que como é que é a aula dele? E aí ele distribui para os seus alunos entre ótimo, regular e péssimo. E aí distribui esse questionário. Então, os alunos respondem e ele leva para casa aquele relatório. Levando para casa, né, ele vai analisar. Né, ele vai pegar e vai ver. Vamos ver aqui quem disse que era ótimo e quem disse que era péssimo, né? E quem disse que era regular, tal. Então, e aí ele pegou a primeira folha e disse: olha, isso aqui disse que minhas aulas são ótimas. Muito bem. Aí colocou de um lado, né? Colocou desse lado aqui. Outro ótimo, que bom, colocou aqui também. Ah, esse aqui também respondeu que minhas aulas são ótimas, colocou aqui também. E aí, ele pegou o outro, regular. Ah, isso aqui ainda é bom, ainda é bom. Aí colocou aqui também. E aí ele viu, péssimo. Aí o péssimo ele pensou em colocar aqui junto. Não, não, não. Aí colocou desse lado aqui. Outro péssimo, colocou. Ótimo, péssimo, ótimo, péssimo, 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 ótimo. E ele foi escolhendo aquilo que ele iria levar para o diretor. E, obviamente, vocês já devem supor que ele não levou aqueles questionários com respostas péssimas. Ele só levou aquele questionário bom e regular. Chegou o dia do diretor, está aqui. O diretor viu, elogiou, né, aquele homem. Se você realmente me surpreendeu, todos os seus alunos responderam ótimo e regular. Parabéns. Pergunto, este professor, ele agiu bem e ele foi justo? Certamente você vai dizer, não, ele não foi justo nem foi bom. Por quê? Porque ele escolheu aquilo que lhe interessava e levou para o diretor.
Supondo que este professor, sendo Deus, se Deus pudesse escolher somente aqueles que lhe agradaria, ele seria justo? Se ele somente escolhesse pessoas assim, que lhe agradasse, onde é que estaria o livre-arbítrio aí? Então, quando eu disse que Deus, ele dá o livre-arbítrio, ele dá o livre-arbítrio para valer. Então, se Deus dissesse assim, não, eu não vou criar Lúcifer, Stalin, Hitler, Mao Tse Tung, Che Guevara, não, eu não vou permitir que eles nascessem, né? Deus, primeiro, a história do livre-arbítrio era uma falácia, e depois Deus estaria atestando a sua incompetência. Estaria. Por quê? Porque só iria nascer gente que lhe agradece, né? Mas era um atestado de incompetência, né? Por quê? Porque Deus não seria poderoso o suficiente, né, para o mal que poderia vir no futuro se tornasse um bem maior, né? Então, Deus permitiu que eles nascessem, né? E Deus não desistiu de mandar a graça, de mandar a sua graça para que eles se voltassem, para que eles se convertessem. Deus usou de todas as formas e maneiras, só que eles foram irredutíveis na decisão de fazer o mal, né? Mas Deus permitiu porque Deus, ele não é incompetente. Ele não é incompetente, né? Então, se Deus permitiu as perseguições, é porque brotaria ali a perseverança dos mártires, brotaria ali o fortalecimento da igreja e tudo mais. Então, assim, de um mal, o Senhor tinha um bem muito maior, né? Digamos, você pai ou você mãe, que tenha dois filhos. Dois filhos. Um é bom e o outro é mau. Assim, péssimo, né? Comportamento, tal. E se você tivesse diante de Deus e Deus dissesse assim, pois bem, esses teus dois filhos, um é bom e outro é mau. Escolha um deles para entrar comigo na vida eterna. Você só pode escolher um. O outro vai ser condenado. Pai, pai e mãe, você teria coragem? Você teria facilidade de escolher um dos seus filhos? Eu digo que não. Pelo menos por mim, eu não teria coragem. Eu nem sequer. Porque a minha vontade é que os dois, assim como a vontade de um pai e uma mãe séria, é que os dois se salvem. E se voltasse ao passado e dissesse assim: olha, esse seu filho aqui, ele pode não ter a chance de nascer, né? Eu não vou dar existência a ele. Né? Então você, imagine um pai que tenha dois filhos, um bem e um mal, e aí dissesse, e o mal, né, como a gente sabe, esse mal, nesse tempo aqui, o mal moral, ele pode ser convertido num bem, a pessoa pode se converter, tem N chances da pessoa voltar para Deus, né? Há várias possibilidades. E aí, se você voltasse no passado, te desse a oportunidade de dizer assim, não, eu não quero que ele nasça, não, eu quero que esse aqui nasça. Você teria coragem de eliminar da possibilidade de existir um dos teus filhos? Se você não tem esse... não digo nem coragem, mas você não tem como decidir tamanha coisa. Então, lembre-se de Deus, né? Quando... ou seja, ele cria porque ama. Né? Ele traz a existência porque ele ama todos os seus filhos. Ele faz o sol nascer sobre justos e injustos.
Sobre os injustos, ele manda muitas graças para que eles se voltem, para que eles se convertam. Né? Mas sempre tem a liberdade de escolha de cada ser humano, e aí escolhe por qual caminho tomar. Então, era um pouco disso que eu queria dizer para vocês. Né? Espero que vocês tenham entendido aquilo que eu quis explanar aqui, né? Que Deus abençoe. Muito obrigado aos organizadores deste grupo. Espero um dia conhecê-los pessoalmente, né? Nos seus grupos de estudos. Né? Então, Deus abençoe. Os abençoe. E viva Cristo Rei! Viva! Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostrae. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais, se Deus quiser. Jesus tactus gustus in te